Olá, tudo bem? Aqui estamos nessa quarta-feira, hoje é uma quarta-feira, e é dia de gravarmos um testemunho, contarmos, narrarmos um testemunho de algo acontecido nos anos passados. Antes de mais nada, eu queria confirmar que no último testemunho que eu gravei, Fogo Sobrenatural, eu falava das árvores que pegavam fogo. Eu fiquei de confirmar se foi meu filho. Era meu filho que me acompanhava naquela ocasião, ele confirmou, e ele estava presente, foi testemunha também. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler a palavra de Deus que está registrada aqui no profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 4, que diz o seguinte: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Glória a Jesus. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, porque Ele é rocha, é firmeza. A sua palavra está fundamentada nas suas promessas. Ele é um Deus verdadeiro. Nessas minhas narrativas, eu tenho recordado episódios, momentos, ocorrências da minha vida, principalmente no meu caminho ministerial como pastor, missionário, pregando o Evangelho por todos esses cantos do Brasil. E muitas vezes o Senhor nos socorreu em momentos difíceis. Eu quero dizer que Deus nunca se manifestou para aparecer, para fazer demonstração, mas para socorrer a nós num momento de necessidade, nos socorrer num momento de precisão, e onde não havia outros recursos, né? E essa ocorrência eu me lembro, tinha acabado de chegar em São Carlos, né? Ano de 74 aproximadamente, e eu tinha na época uma Kombi usada que eu tinha comprado de um pastor amigo, o pastor Silas Araújo França. Ele havia vendido essa Kombi para mim. E foi nesse veículo que eu cheguei na cidade de São Carlos. Eu não me lembro direito de alguns detalhes da ocorrência, porque eu me lembro que eu estava indo, tinha um compromisso para me apresentar numa outra cidade, era um encontro de pastores ou de obreiros. Se não me engano, se não me falha a memória, era em Catanduva. E eu tinha um grupo de obreiros que iriam comigo, porque nós tínhamos que estar lá de manhã. Era um retiro que ia ter diversas ministrações, eu estava escalado também para ministrar. E nós estávamos num grupo, não me lembro se de 4, 5 pessoas dentro da Kombi, né? E saímos de madrugada porque a distância era longa, eu não me lembro quanto tempo levava, mas eu sei que nós estávamos, o grupo de obreiros, ali naquela Kombi viajando. E num determinado momento eu comecei a sentir dificuldade para mudar as marchas do câmbio, né? E comecei a sentir que estava dando problema. Por isso, quando surgiu um posto de gasolina com a placa de mecânico também, embora fosse fechado, porque era bem cedo, eu devia ser, eu acredito que fosse por volta de 3, 4 horas da manhã, mas com dificuldade eu consegui entrar no posto, né? E encostei naquela porta que dizia mecânico, bati, acordei a pessoa, o mecânico que morava ali, eu dormia ali pelo menos, né? Ele me atendeu. E eu digo, olha, eu estou com dificuldade para mudar as marchas e tal. E quando ele foi experimentar, para ver, ele disse, está alguma coisa no câmbio. E nós empurramos a Kombi para dentro com muita dificuldade da oficina dele, né? E pôs em cima da vala. E ele diz, bom, eu tenho que abrir o câmbio para ver. Eu digo, poxa vida, será que vai demorar? Ele disse, não, demorar não demora tanto assim. Ele disse, o problema é peça, se precisar de peça, eu não tenho peça aí. Ele realmente desmontou, tirou o câmbio, desceu o câmbio, né? E quando ele desceu, ele disse, tem um rolamento quebrado. O rolamento quebrou e tem que trocar o rolamento, né?
O problema todo era que nós tínhamos um horário para chegar na outra cidade para onde nós íamos, né? Íamos perder o horário e perder o compromisso, né? Ele disse, mas não tem jeito, porque eu tenho que esperar abrir o comércio pela manhã, vocês vão ter que esperar, ficar dormindo aí dentro da Kombi, e amanhã cedo, quando abrir o comércio, eu vou na cidade, não me lembro qual era a cidade mais próxima, né? E aquilo me atribulou, me deixou angustiado, porque eu tinha um compromisso marcado, né? E eu fiquei andando, alguns ficaram na Kombi dormindo, outros foram, né, orar. E eu fui para a beira da estrada, da rodovia, olhei para o céu, um céu estrelado. E eu digo, Senhor, como vamos fazer? Eu vou ter que voltar daqui depois para São Carlos, porque não vai dar tempo de chegar até abrir o comércio, de buscar a peça, trazer, trocar, tudo vai demorar muito. Eu fiquei naquela comunhão com Deus, né? E ali no espírito de oração, falando com o Senhor, vi quando Deus tocou no meu coração, senti o Senhor diz assim, manda o mecânico montar o câmbio novamente. Eu disse, Senhor, como é que eu vou mandar ele montar? Tá a peça quebrada, o Senhor diz, manda ele montar como ele desmontou, manda ele montar. Aí eu senti fortemente o Senhor me tocar nessa disposição. Eu cheguei para o mecânico, acordei ele que já estava dormindo de novo. Eu digo, olha, me faça um favor, pode montar o câmbio. Ele disse, como montar o câmbio? O senhor está com o câmbio quebrado, tem um rolamento quebrado. Eu digo, eu sei, mas eu sou um homem de Deus, um servo de Deus, eu estou pedindo para o senhor, pode montar o câmbio. Ele disse, então o senhor vai ter que me pagar a desmontagem e a montagem que eu estou fazendo. Eu digo, não, eu pago. Ele deu o preço, eu puxei o dinheiro, paguei adiantado. E ele, muito revoltado, muito sem entender, montou as peças todas no lugar, inclusive com o rolamento quebrado, né? Fechou tudo direitinho, ele estava até irado com a minha atitude, não entendeu o porquê, né? E ele montou. Quando ele terminou de montar, ele disse, pronto, tá pronto, o que o senhor quer fazer? Eu digo, nada, chamei os irmãos, acordei os irmãos, digo, vamos fazer uma oração. Descemos todos da Kombi, eles desceram, pusemos as mãos sobre a Kombi e fizemos uma oração. Depois disso eu peguei, entrei na direção, os irmãos entraram, se acomodaram, eu liguei o motor, pus a chave, liguei o motor, engatei uma ré, saí, e a Kombi andou perfeitamente. Nós chegamos em Catanduva no horário certo, com o tempo de atender a nossa obra. Fiquei com esse veículo ainda por um bom tempo, não me lembro por quanto tempo agora, nunca mais deu defeito no câmbio. E foi uma intervenção divina, foi um milagre. Eu sei que muita gente pode não acreditar, mas essa foi uma experiência que eu vivi, o conserto da Kombi. Nosso Jesus cura enfermidade, liberta do problema, dá vitória, restaura a saúde e conserta carro também, enche tanque de gasolina, põe gás no bujão. Jesus faz qualquer coisa, não há limite impossível alguma coisa para o nosso Deus. E o nome de Jesus está sendo glorificado nesse testemunho. Creia, é verdade, eu vivi isso. Eu não me lembro quem eram os obreiros que estavam comigo. Não sei, eu acredito que o pastor Paulo Roberto, que é meu amigo pessoal, mantém contato comigo até hoje, que foi pastor junto comigo lá em São Carlos. Não sei se ele estava nessa ocorrência, mas é verdade e o nome de Deus está sendo glorificado. E agora nós vamos orar a esse Deus que para ele não há impossível, não há limite de ação. Vamos orar em nome de Jesus, você apresente sua família, seus negócios, sua causa, e vamos orar e pedir a Deus a bênção do Senhor. Se você puder, feche os teus olhos e ore comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, Santíssimo, Eterno, Bendito e Soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, rogando por estas vidas que oram comigo nesse momento, Senhor. Eu glorifico o Teu nome porque Tu és um Deus real, um Deus de poder, um Deus verdadeiro e não há limite para as Tuas ações.
Tu confundes a medicina, tu confundes a força do homem e da mulher, Senhor, porque tu és Deus soberano e tu tens o controle e o domínio de todas as coisas nas tuas mãos. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, abençoe esse pai de família, abençoe essa mãe de família, abençoe esse homem, essa mulher. Senhor, abençoe esse jovem, esse ancião, essa anciã, essa criança que ora com a sua família. Senhor, cada um tem seu problema, sua luta, sua causa, sua necessidade. Em nome de Jesus, Senhor, especialmente eu te apresento os enfermos, os doentes que precisam, carecem de ter a sua saúde restaurada. Em nome de Jesus, Senhor, estende e abençoa as tuas mãos sobre esse lar que está em conflito, passando por luta. Senhor, abençoa em nome de Jesus, porque eu creio nos teus milagres, no teu poder. Eu oro porque eu creio em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome, do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém? Você crê, se você pode crer, Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Deus te abençoe, Deus te guarde, segura a bênção no seu coração, porque Deus te abençoou. Nós acabamos de orar. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um bom dia e nos permitindo, Senhor, até a próxima.